Olá, seja bem-vindo a mais um CTM da Primeira Igreja Batista em Araras, curso teológico ministerial. Nós estamos estudando eclesiologia, a doutrina da igreja, e hoje nós vamos dar sequência e vamos tratar sobre uma das partes mais importantes dentro dessa doutrina, que é aquilo que nós chamamos de ordenanças da igreja. Hoje nós vamos falar sobre uma ordenança, além de darmos uma introdução do que significa o termo ordenança, e depois, na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre a segunda ordenança da igreja. Então vamos lá, vamos para uma parte introdutória, primeiro definindo o que significa o termo ordenança, o que são as ordenanças. Diz aí, as duas ordenanças que Jesus estabeleceu para a igreja são batismo e ceia. Há grupos que acreditam numa terceira ordenança, o ritual do lava-pés. Então aí nós começamos a dizer que existem duas ordenanças para a igreja. Ordenanças são aqueles rituais que Jesus estabeleceu para a igreja observar, e as duas ordenanças que nós conhecemos são ceia e batismo. E alguns grupos que creem que Jesus instituiu também aquela chamada cerimônia do lava-pés, quando Jesus, na última ceia, lavou os pés dos discípulos. Mas nós, batistas, entendemos que só existem duas ordenanças para a igreja: ceia e batismo. O que são ordenanças? O batismo e a ceia do Senhor geralmente são chamados de ordenanças, embora alguns grupos prefiram chamá-los de sacramentos. A palavra sacramento significa fazer algo sagrado. Normalmente, no meio batista, ou na maior parte das igrejas evangélicas, nós chamamos de ordenanças o batismo e a ceia. Mas existem alguns grupos que mantêm o termo ou chamam esses ritos de sacramentos, ok? A palavra latina foi usada na Vulgata, a palavra para sacramento, para traduzir o termo grego mysterium, que dava a ideia de algo misterioso ou mágico. Assim, os grupos que preferem chamar esses ritos de sacramentos da igreja normalmente atribuem a eles algum poder misterioso ou um instrumento real de transmissão de graça. Então, alguns grupos mantêm o nome sacramento para ceia e batismo ao invés de ordenança, porque essa palavra denota um mistério, algo mágico, sobrenatural. E tem um grupo que nós vamos ver que entende que esses sacramentos eles transmitem salvação, e um outro grupo protestante que acredita nessa expressão sacramento como um meio de graça. Não é a transmissão da salvação em si, mas de alguma bênção ou benefício espiritual. Ainda pensando em o que são as ordenanças, devido ao fato de a Igreja Católica Romana chamar essas duas cerimônias de sacramentos, ou seja, a ceia e o batismo, e devido ao fato de ensinar que eles, em si mesmos, transmitem graça às pessoas sem exigir fé de quem participa deles, alguns protestantes, especialmente os batistas, nós aqui no caso, se recusam a se referir ao batismo e à ceia como sacramentos, para que a gente não seja confundido com a Igreja Católica e com o sentido que a Igreja Católica dá à ceia e o batismo, chamando esses dois ritos de sacramentos. Para eles, então, são sacramentos que têm valor para a salvação. Eles preferem usar a palavra ordenança, no caso, os batistas. Pensa-se que esse é o termo adequado, porque o batismo e a ceia do Senhor foram ordenados por Cristo, daí a origem da palavra ordenanças, porque
ceia e batismo foram instituídos, estabelecidos, ordenados por Jesus para a igreja dele observar. Por outro lado, outros protestantes, como os que guardam as tradições anglicana, luterana, reformada, os presbiterianos, têm se disposto a usar a palavra sacramentos para se referir ao batismo e à ceia do Senhor, sem que, com isso, concordem com a posição católico-romana. Então, notem aí, apesar de essa palavra sacramentos ter uma conotação diferente na Igreja Católica Romana, alguns protestantes ainda mantêm o uso desse termo ao invés de ordenanças, porém, eles não concordam com a definição ou a posição católica romana. Como eu já falei, eles não veem como o meio para a salvação observar o batismo e a ceia, como a Igreja Católica, mas um meio de graça que nos abençoa. Observação: no meio católico não exige fé e tem valor para a salvação. Então são esses dois sacramentos, ceia e batismo, na Igreja Católica, e mais 5, porque na Igreja Católica há um sistema de salvação baseado nas obras. Requer fé mais as obras. Então você precisa fazer algumas coisas, observar algumas coisas, como por exemplo esses dois sacramentos ou ordenanças. No meio protestante, se crê que não confere salvação, batismo e ceia, e exige fé para participar. É preciso fé em Cristo para participar da ceia e do batismo, coisa que na Igreja Católica, no batismo, não requer a fé antes. Porque, por exemplo, se batiza ali bebês, nós vamos ver daqui a pouco sobre isso, e o bebê não exerce, não tem condições de exercer a sua fé em Jesus, então é participante de um sacramento sem a necessidade da fé. Nos protestantes, o sacramento, então, essa é a ideia de conferir uma bênção espiritual, que não é o que os batistas creem. Os batistas creem nas ordenanças, que são memoriais, são ritos que Jesus instituiu, mas não são sacramentos nessa ideia, nem católica e nem de outros protestantes. Em contraste, ordenança, embora seja sinônimo de sacramento no dicionário, não incorpora a ideia de manifestar graça, mas apenas a ideia de símbolo. Então, ordenança traz mais a ideia mesmo de um símbolo, não algo misterioso, místico. Assim, a ordenança não possui em si mesmo, ou em si mesma, um poder intrínseco para mudar aqueles que lhes obedecem, embora Deus possa usar isso para ministrar as pessoas. Deus ele pode usar as ordenanças para ministrar algo especial? Sim, se for da vontade dele, mas intrinsecamente esses rituais, essas ordenanças, não têm nenhum poder de transmissão de graça. Vamos em frente. As ordenanças são ritos simbólicos, visíveis, que representam realidades invisíveis experimentadas pelos membros da igreja. Então, quando nós falamos de ordenanças, batismo e ceia, estamos falando de simbologias. São ritos que são visíveis, nós vemos a água, podemos tocar, somos mergulhados, provamos e participamos do pão e do cálice. Então são símbolos externos, visíveis, mas de realidades espirituais invisíveis, principalmente da salvação em Cristo Jesus, de coisas que Deus já realizou dentro de nós. Os símbolos são coisas externas que simbolizam coisas internas que Cristo já fez dentro de nós. São ordenanças, pois foram instituídas pelo Senhor Jesus Cristo à comunidade de discípulos. As ordenanças não foram estabelecidas pela Igreja Católica ou por um bispo, por um líder espiritual, mas pelo próprio Senhor da Igreja, Jesus Cristo.
Os textos estão aí. Elas recebem importância por dramatizar verdades centrais do Evangelho. Tanto ceia e batismo exprimem verdades fundamentais do Evangelho, a graciosa iniciativa salvadora de Deus em nosso favor. Cabe salientar que as ordenanças são símbolos, mas sua observância envolve fé, exame de consciência, discernimento, confissão, gratidão, comunhão e culto, porque são ordenanças para serem exercidas pelo corpo de Cristo, pela comunidade, pelo povo de Deus. Aí então, uma definição do Rumo Prumo, um livro de doutrinas da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Devem ser praticadas continuamente até a vinda de Cristo, as ordenanças. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz isso. Então, as ordenanças, elas devem ser observadas, praticadas pela Igreja de Jesus até Cristo voltar. Elas vão cessar quando Jesus retornar. Então aí não haverá mais batismo e não haverá mais a ceia do Senhor nesse formato. Haverá uma grande festa no céu, as bodas do Cordeiro, mas essa ceia que nós temos aqui, não. Essa ceia, na verdade, ela aponta para esse grande banquete que vai ser a celebração do reino vindouro consumado quando Jesus retornar e o seu povo estiver com ele para sempre. Então, até quando nós vamos observar a ceia e o batismo? Até quando Jesus voltar, ok? Agora vamos pensar na ordenança do batismo em particular. Na outra semana nós vamos ver sobre a ceia do Senhor. Em primeiro lugar, batismo. Vamos ver algumas definições teológicas. Uma definição de Charles Ryrie diz assim: o batismo cristão, porque existem outros tipos de batismos, existem batismos pagãos. O batismo cristão significa identificação com a mensagem da salvação, a pessoa do Salvador e a comunidade de cristãos. Então, batismo significa identificação. Nós nos identificamos com Cristo, com a comunidade da fé e com o nosso Salvador. Fazemos parte da salvação, fazemos parte da Igreja de Jesus e nos identificamos como discípulos de Cristo quando nós decidimos observar, cumprir a ordenança do batismo, ok? O batismo é um ato de fé e um testemunho poderoso da união do crente com Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco que para o batismo se exige fé em Jesus Cristo e é um testemunho. Quando nós somos batizados, nós estamos publicamente mostrando para todas as pessoas que nós agora estamos em união com Cristo. Nós exercemos fé em Jesus, somos discípulos dele, pertencemos a ele. O batismo é um rito instituído por Jesus que simboliza a identificação do crente com a morte e ressurreição de Cristo por meio de um ato público de profissão de fé. Então aí uma definição que nós colocamos para vocês, de que o batismo, já falamos aqui, é um rito instituído por Jesus, é uma ordenança, e ela é simbólica, essa ordenança. Ela simboliza, então, a nossa identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Por isso que nós cremos que, daqui a pouco nós vamos ver bases bíblicas, a melhor forma de batismo é a por imersão. É a pessoa toda ser mergulhada na água, porque demonstra ali essa simbologia de uma pessoa que está morrendo para a vida antiga, para os seus pecados, e ressuscitando para uma nova vida com Jesus Cristo. E o batismo, então, ele deve vir
depois de um ato público de profissão de fé, ou seja, a pessoa primeiro professa a fé em Jesus, confessa que Jesus é o seu Salvador e Senhor, e depois ela é batizada, porque o batismo é símbolo da nossa fé em Jesus Cristo. Então diz aí uma frase de Strong: o ato do batismo é um símbolo externo que demonstra a mudança que Cristo operou no interior do cristão. Então, quando nós descemos as águas do batismo, aquilo é um símbolo exterior, já falei um pouco sobre isso, que demonstra algo interior. Não é a água do batismo, não é no momento do batismo que eu morro para o pecado, para a condenação do pecado, para a antiga vida e ressurjo para Cristo. Não, isso já aconteceu quando eu, pela misericórdia de Deus e a ação do Espírito Santo em mim, crio em Jesus como Salvador. Aí eu morro para a vida de pecado e passo a viver a nova vida em Cristo. E o batismo, ele é só um ato exterior do que já aconteceu dentro de mim. Declaração de fé da Convenção Batista Brasileira diz assim sobre o batismo: o batismo consiste na imersão do crente em água, ou seja, a pessoa é mergulhada, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É também pronúncio da ressurreição dos remidos. O batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, no caso, na Igreja Batista, para você ser membro, você precisa ser batizado nas águas, deve ser ministrado sob a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo ele é realizado sob essa invocação, conforme o ensino de Jesus em Mateus 28, a invocação da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa ela é batizada. A palavra grega, agora uma definição do termo batismo, a palavra grega baptizo para batismo, significa mergulhar, afundar, imergir algo na água. O sentido imergir é adequado e provavelmente exigido para a palavra nos vários textos do Novo Testamento, segundo N. Gruden. Então, o termo baptizo significa imergir e já traz para nós a maneira correta de administrar essa ordenança, que é o batismo por imersão, que nós vamos ver um pouquinho mais a fundo daqui a pouquinho. Perdão, um trocadilho da palavra. Quem deve ser batizado? Isso é muito interessante. A Bíblia ela fala quem é que deve ser batizado, se identificar com Cristo, com a morte e a ressurreição. Posição batística, isto é, que o batismo é ministrado adequadamente somente àqueles que fazem uma profissão de fé em Jesus Cristo digna de crédito. Gruden diz sobre isso. Isso é porque o batismo, que é símbolo do início da vida cristã, somente deve ser concedido àqueles que iniciaram de fato uma nova vida. Então, segundo esse pensador, esse teólogo, o batismo ele deve ser ministrado somente àqueles que primeiro creram em Jesus, aqueles que exerceram sua fé no Salvador, até para fazer jus ao significado do batismo. O batismo ele vem no início da vida cristã, então ele deve fazer parte de alguém que primeiro creu em Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a posição batística, segundo Gruden. Como batistas, somos adeptos à posição credobatista, ou seja, apenas os que já creram e professaram publicamente sua fé em Jesus devem ser batizados. Portanto, o batismo se destina biblicamente para os salvos. Isso significa que primeiro é necessário crer
e depois ser batizado. Então a palavra credo significa crer, credo batista. Primeiro crer para depois ser batizados. Ou seja, o batismo ser administrado apenas para os que creram primeiro, salvos em Jesus Cristo. Então aí algumas bases bíblicas para o credo batismo, ou seja, o batismo somente para salvos. Mateus 28, 19 e 20, o texto da grande comissão. Notem aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, a missão da igreja. Vão, preguem o evangelho, façam discípulos. Uma vez que essas pessoas são feitas discípulas de Cristo, ou seja, elas creem e passam a ser seguidoras de Cristo, elas devem então ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí essas pessoas que são batizadas, iniciam-se na vida cristã, elas entram num discipulado com Jesus, elas são ensinadas a obedecer tudo que o Senhor nos ordenou. Então notem a ordem das coisas. Primeiro, pregação, a conversão daqueles que creem. Os discípulos, que em tese são os que creem, devem ser batizados e iniciarem sua vida cristã de discipulado com Jesus. Essa é a ordem, esse é o padrão que vai seguir as bases bíblicas. Olha só, Marcos 16, é o mesmo texto da grande comissão, mas com outras palavras. E disse-lhes, aí no caso de Jesus, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho, a mensagem que salva, a todas as pessoas. Olha agora, quem ouvir o evangelho, quem crer, notem aí, primeiro, quem crer e for batizado. Então, olhem a ordem das coisas, dos eventos. Primeiro a igreja prega. Nós não sabemos quem vai crer, a igreja precisa pregar. Quem sabe quem vai crer é o Senhor, é o Espírito Santo. Quem crer, quem Deus abrir o coração, como Deus fez com Lídia, lá no livro de Atos, essa pessoa, depois que ela crer, ela deve ser batizada. Olha só Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Então a pergunta é, quem foi batizado? Quais pessoas foram batizadas? Aquelas que aceitaram a mensagem. Que mensagem? A mensagem pregada por Pedro em Atos 2, a mensagem do Evangelho. Pedro, ele chama as pessoas, aquela grande multidão para a qual ele prega, para o arrependimento e fé. Então, depois que essas pessoas aceitaram a mensagem, ou seja, aceitar a mensagem envolve não só entendê-la, mas crer na mensagem, no conteúdo dela, que só Jesus salva. Essas pessoas depois elas foram batizadas. Então, credo batismo, o batismo somente para os salvos, é o que faz sentido. No entanto, aí, Atos 8:12, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. Notem mais uma vez o padrão. Primeiro a pregação do Evangelho, aqueles que creram nele, creram em Jesus, são essas pessoas que foram batizadas. Porque o batismo é símbolo da conversão. Só faz sentido para quem primeiro foi convertido. Atos 10, 47 a 48. Depois de Filipe pregar para o eunuco, diz assim, o eunuco para Filipe: pode alguém negar água impedindo que... aí é o caso na casa de Cornélio, ok? Pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então os da casa de Cornélio receberam a mensagem do Evangelho através de Pedro, e a gente entende que aqueles que creram receberam o Espírito Santo, e só recebe o Espírito Santo quem crê. Então estes, Pedro ordenou que eles fossem
batizados. Primeiro, ouviram a mensagem, creram, receberam o Espírito Santo. Primeiro o batismo com o Espírito Santo e depois o batismo nas águas. Agora sim, nós vamos ver aí... Não, ainda não. Eu ia falar do caso do eunuco, mas do eunuco eu deixei para depois. Aqui é um outro caso da conversão da casa do carcereiro. Diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Então aí o carcereiro, ele pergunta para Paulo e Silas como ele faria para ser salvo. Eles responderam: creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os da sua casa. Então notem, primeiro, creiam no Senhor Jesus Cristo. É isso que faz com que uma pessoa seja salva, não é o batismo. O batismo não salva, mas ele é um símbolo da conversão, da salvação. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Então notem, é preciso pregar o evangelho. Os discípulos, ou Paulo e Silas, pregaram a palavra. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então observem, primeiro a palavra foi pregada, Paulo disse que eles deveriam crer, então subentende aqui que eles creram e depois eles foram todos batizados, ok? Então essa é a ordem. Atos 18:8 diz assim: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam. Muitos criam e eram batizados. Notem, é um padrão no Novo Testamento. Ouvir a mensagem, crer e ser batizado. Colossenses 2:12, isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou ou que o ressuscitou dentre os mortos. Então isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Então a ideia da fé em Jesus Cristo, o crer primeiro e depois a identificação da nossa morte e da nossa ressurreição em Cristo, esse símbolo que o batismo traz para quem já de fato se converteu. Essas realidades espirituais já aconteceram em suas vidas. Agora sim, o texto de Atos 8, o famoso texto de Filipe com o eunuco, diz assim, primeiro eu dividi aí em 3 pontos para a gente observar aí alguns detalhes. O que vem antes do batismo? A gente já viu esse padrão em todos os outros textos que nós já fizemos a leitura até aqui. Primeiro vem a pregação do evangelho. O interlocutor, o pregador, ele prega o evangelho e o receptor, e aí no caso, o receptor, a pessoa que ouve o evangelho, pressupõe-se uma pessoa que tenha condições de compreender o evangelho. Vocês já estão talvez entendendo aonde eu quero chegar. Primeiro, a pregação do evangelho é feita pelo interlocutor, que é um crente em Cristo que leva o evangelho, como Filipe fez. O receptor deve ser alguém que tenha suas faculdades mentais em pleno uso, capaz de entender, compreender a mensagem que é pregada. Uma criança, um bebê, não é capaz de entender essa mensagem. Então, diz aí, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Então, primeiro, tudo começa na pregação do Evangelho. Depois, a condição para o batismo, notem aí. Prosseguindo pela estrada, Filipe e eunuco chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui há água, que me impede de ser batizado? Olha aí a pergunta, qual é a condição para eu ser batizado? Tem água aqui, Filipe. Disse Filipe:
você pode, ou seja, você pode ser batizado. Qual é a condição? Se crê de todo o coração. Então essa é a condição. Primeiro crer para depois ser batizado. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha a profissão de fé aí. Primeiro, a profissão de fé. Eu creio que Jesus é o meu Salvador, é o Filho de Deus. Então, primeiro, crer. Essa é a condição para o batismo. E aí, então, Filipe batizou o eunuco. E aí a forma correta do batismo. Assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Notaram a sequência? Pregação do Evangelho, a pessoa precisa entender, estar em condições de entender. Aí a condição para o batismo, ela precisa crer no Senhor Jesus Cristo, não é só olhar a água que nem o eunuco. Tem aqui água, o que me impede de ser batizado? Não é um ritual vazio. Não, tem um significado. Você pode ser batizado se você crer. Essa é a condição. E o eunuco disse: eu creio. Condição cumprida. E agora então, Filipe administra o batismo para o eunuco. Eles entram, descem a água e depois saem da água. Aí a ideia de batismo por imersão. Eles são mergulhados, o Filipe mergulha o eunuco e depois sai de dentro da água com ele. Quem deve ser batizado? Por que não o pé do batismo, que é o batismo infantil? Por que não? Porque nós batistas somos credobatistas, ou seja, nós cremos que o batismo é somente para salvos e não para crianças, por exemplo, para bebês. Basicamente, existem dois grupos adeptos ao batismo de bebês: os católicos romanos e algumas igrejas reformadas, como os presbiterianos. No catolicismo, se crê que o batismo remove o pecado original da criança, ou seja, salva, e não se é necessário preceder da fé. Então, aí de uma maneira muito simples, na mentalidade do catolicismo, o batismo é importante porque eles acreditam que ele remove o pecado original, a condição de condenação daquela criança. Ou seja, para o católico o batismo salva, o batismo traz salvação para a criança, e não é necessário o preceder da fé, não é necessário crer em Jesus antes, porque a criança nem tem condição disso. Ela é um bebê, ainda não está pronta para crer e entender a mensagem do Evangelho. Então notem aqui que está totalmente contrário a todo aquele padrão que nós vimos até aqui, do primeiro ouvir a mensagem, crer e depois a pessoa ser batizada. A razão disso é que a Igreja Católica acredita que o batismo é necessário para a salvação e que o ato de batismo por si só efetua a regeneração. Portanto, sob esse ponto de vista, o batismo é um meio pelo qual a Igreja concede graça salvadora às pessoas e, como isso é uma espécie de canal da graça salvífica, devendo ser concedido a todas as pessoas. Então a ideia é que a igreja concede a salvação, não Jesus, por meio do batismo infantil, um batismo que por si só ele efetua regeneração. E a gente vê na Bíblia que a regeneração é um ato divino e não um ato humano. É Deus quem regenera, é Deus que nos faz nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. Em seu livro Princípios Básicos do Dogma Católico, explica que pelo sacramento do batismo a pessoa renasce espiritualmente. Ele ainda observa que o batismo é necessário para a salvação e só deve ser realizado por sacerdotes. Além disso, apesar de os bebês não terem a capacidade de crer por si mesmos, a Igreja Católica Romana
ensina que o batismo de crianças é válido porque a fé que falta às crianças é substituída pela fé da igreja. Então, notem um documento oficial da Igreja Católica que mostra o seu entendimento sobre o batismo como um sacramento que transmite salvação, graça salvífica. Então, eles entendem que, de fato, a pessoa ela renasce espiritualmente, é a regeneração no batismo infantil, e não precisa exercer fé, porque, na verdade, é a fé da igreja que vale. A fé da criança que ela não tem é substituída pela fé da igreja. Isso vai muito contra aquilo que nós vimos até aqui das bases bíblicas que mostram aquele padrão do Novo Testamento. Primeiro, a pregação do Evangelho, as pessoas creem, elas devem crer em Jesus, portanto, pressupõem que elas devem ter condições de compreender a mensagem do Evangelho, e uma vez que elas creem, aí sim elas devem ser batizadas. Porém, se o batismo e a participação nos outros sacramentos forem necessários para a salvação, desgrudem, a fim de receber a graça salvífica, então a salvação não se baseia somente na fé, mas também nas obras. De modo oposto, a mensagem clara do Novo Testamento é a de que a justificação se dá somente pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então notem essa concepção de o batismo conferir salvação, vai contra aquilo que o Novo Testamento diz, que a salvação ela se baseia somente na fé. Somente pela fé nós somos justificados, ok? Como nós vemos aí na carta de Paulo aos Efésios, a salvação ela não é por obras, porque se fosse o batismo, mais ceia, mais outros sacramentos, então seria a fé mais obras. E não são pelas obras, mas por meio da fé somente. O pedobatismo no meio protestante, ou seja, o batismo infantil no meio protestante ou dos evangélicos, naquelas igrejas que observam o batismo de infantes. O batismo é ministrado de forma adequada a todas as crianças que são filhas de pais cristãos. Então, nessa posição, é preciso uma criança ser filha de pais que já são salvos, crentes. Essa visão, às vezes, é conhecida como o argumento da aliança a favor do pedobatismo, ou batismo daqueles que fazem parte da aliança de Deus. O pedobatismo, nesse meio, alguns argumentos favoráveis, os argumentos usados pelos pedobatistas protestantes. O batismo é paralelo da circuncisão. No Antigo Testamento, as crianças eram circuncidadas. Então, uma vez que uma criança nascia em Israel, ela era circuncidada. Se no Novo Testamento o batismo substitui a circuncisão, então esses defensores, esses proponentes do pedobatismo, eles alegam que então as crianças também devem ser batizadas. Aí eles colocam também que no Novo Testamento, em Atos, famílias inteiras eram batizadas, e eles colocam que pode ser que haviam ali crianças no meio. Então eles pressupõem a existência de crianças ali dentre aqueles que foram batizados, e que a Bíblia diz, nós lemos, já fizemos leitura ou leituras de textos sobre esse assunto. Vamos para a refutação ou para a defesa do credobatismo. Vamos refutar essas ideias do pedobatismo de uma maneira bem rápida. Tem muita coisa que a gente poderia falar, existe muito material sobre isso. Na Nova Aliança é adequado que as crianças não sejam batizadas e que o batismo seja concedido apenas para quem exibe provas de uma fé salvífica verdadeira, porque a base para a entrada na igreja é uma realidade espiritual interna, não a descendência física.
Então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, na vida com Cristo, é adequado que as crianças não sejam batizadas, como os pedobatistas colocam. Por quê? Porque a pessoa, para fazer parte do povo da Nova Aliança, ou da Nova Aliança em si, ela precisa crer. A exigência, a condição é crer em Jesus como Salvador. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os que eram circuncidados, eles não tinham essa exigência da fé para eles fazerem parte da aliança do Antigo Testamento. Bastava eles nascerem de berço judaico, hebreu. Então, já no povo da Nova Aliança ou na Nova Aliança, é necessário exercer fé. É uma realidade espiritual e não física. Por isso, a criança ela não pode ser batizada, porque ainda ela não vive essa realidade espiritual que somente aquele que crê em Jesus vive e passa a fazer parte, então, da Nova Aliança, apenas aquele que crê. O batismo é, sim, um símbolo. Aliás, a circuncisão é um símbolo para o batismo, mas a gente não vê base nisso para batizarmos crianças, ok? Refutação do pedobatismo. Na Antiga Aliança, para fazer parte de Israel, bastava nascer judeu, não exigia fé. No Novo Testamento, exige-se fé como condição para fazer parte da igreja. Portanto, a circuncisão, como Paulo diz em Colossenses, é um símbolo do batismo, mas que deve ser ministrado apenas aos que creem. Os que creem fazem parte da nova aliança, são circuncidados espiritualmente e devem ser batizados. Uma outra refutação que a gente coloca aí é, no caso dos textos do Novo Testamento que narram famílias sendo batizadas, após a pregação da mensagem e a demonstração prévia de fé em Jesus Cristo. Ou seja, as pessoas ouvem e creem no Evangelho e então são batizadas. Dizer que havia crianças nas famílias e elas foram batizadas não passa de uma inferência ou dedução aos textos que não dizem nada sobre esse respeito, além de negar o fato das referências que demonstram que houve fé em Jesus e depois as pessoas foram batizadas. Então, aquela alegação que diz, as famílias foram batizadas e devia haver crianças ali, isso tudo é dedução, é forçar o texto. Forçar o texto a dizer aquilo que eu quero, porque o texto não diz nada disso. Há um silêncio no texto. Ali não está dizendo que havia crianças. E o que diz ali, isso é fato, que aqueles que creram foram batizados. Então, quais pessoas dessas famílias que foram batizadas? Aquelas pessoas que creram. Esse é o sentido natural da tradução ali dos textos que falam sobre batismos de famílias inteiras que nós vimos no livro de Atos. Eles, os pedobatistas, não querem dizer que o batismo causa regeneração como os católicos. Nisso, então, eles diferem, aqueles que são protestantes e creem, são a favor do batismo infantil. Eles não dizem que o batismo gera a regeneração, salva. Nem podem dizer, com relação às crianças, que simboliza a regeneração que já aconteceu, como os batistas. Os batistas creem que o batismo é símbolo da regeneração. Ele não salva, mas simboliza a salvação. A única alternativa parece ser dizer que esse batismo simboliza uma regeneração que acontecerá no futuro, quando a criança tiver idade suficiente para exercer a fé salvífica. Entretanto, nem isso é tão exato assim, porque não há certeza de que a criança será regenerada no futuro. Algumas crianças que são batizadas nunca manifestam a fé salvadora no futuro. Então, aí para resumir, eu creio que ficou claro, os pedobatistas católicos, eles dizem, o batismo regenera, traz salvação.
Os batistas, eles dizem, não, o batismo ele é para quem é salvo, então ele simboliza a salvação. Aqueles que são protestantes, que creem no pé do batismo, eles não acreditam nem numa coisa nem numa outra. Então eles vão acreditar que o batismo é símbolo de uma possível salvação futura, o batismo de criança, que pode nem acontecer. Então, olhando à luz do Novo Testamento, não faz sentido, porque o batismo é para quem creu, ok? Um dos principais, ou um dos princípios mais distintivos de nossa fé é a doutrina do batismo dos crentes. Como um batista, eu nunca duvidei da base bíblica para o meu batismo. Eu estou convencida pelas Escrituras que apenas aqueles que são salvos pela graça de Deus são candidatos indicados pelas Escrituras para o batismo. Em Romanos 6,4, Paulo diz, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Vida nova pode significar apenas uma coisa, uma vida mudada. Batismo no Novo Testamento é o sinal externo de um interno trabalho de graça já realizado no coração do crente. Então aí, mais um pensamento reforçando tudo aquilo que nós já trouxemos para vocês da posição mais coerente com a Bíblia, que é a posição do batismo administrado apenas para os salvos, aqueles que creram no Senhor. E para terminar, as formas de batismo que existem. Primeiro, a aspersão. Comumente ele é observado nas igrejas presbiterianas, dentre outras, que é aquele batismo que joga uma aguinha na cabeça. Por efusão, que joga muita água através de um recipiente, molha a pessoa inteira. E o batismo que nós cremos que é a forma bíblica, até que faz jus à tradução da palavra batismo, que é por imersão, a pessoa toda mergulhada nas águas. A defesa da imersão. O batismo por imersão melhor se adequa ao próprio significado da palavra batismo. Melhor retrata as informações dos relatos bíblicos sobre batismo, como aquele, por exemplo, Felipe e Eunuco, que eles desceram as águas e saíram das águas. Jesus entrou no Rio Jordão quando ele foi batizado, saiu do Rio Jordão, e melhor simboliza o significado do batismo, que é morte e ressurreição, se identificando com a morte e ressurreição de Cristo. O batismo consiste na imersão do crente em água após sua pública profissão de fé, declaração doutrinária da Convenção Batista. Aí, os argumentos de Charles Ryrie sobre o batismo por imersão. Inquestionavelmente, a imersão é o sentido normal e primário à palavra grega baptismo. A língua grega possui palavras para aspergir e derramar, mas jamais são usadas em relação ao batismo. A imersão retrata melhor o significado de batismo, que é a morte para a vida antiga e ressurreição para a nova. A imersão podia ser feita nos dois casos. Em Jerusalém existiam tanques o suficiente para permitir a imersão de 3.000 convertidos no dia de Pentecoste. Então aquela ideia, será que quando Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram, tinha água suficiente para batizar 3.000 pessoas? Então aí as pessoas fazem inferência, dizendo que foi batismo por aspersão, pouca água. Não. Ali em Jerusalém há conhecimento, há registros de muitos tanques ali que os judeus usavam para purificação antes deles entrarem no templo. A estrada para Gaza era desértica, mas havia fontes de água quando o eunuco lá foi batizado. Muitas vezes as casas também possuíam uma espécie de banheira no seu exterior, o que possibilitaria, por exemplo, a imersão de toda a família do carcereiro, quando famílias inteiras eram batizadas. Será que havia água suficiente? Nas casas da época existia, então, uma espécie de banheira para isso. O batismo de prosélitos judeus era uma autoimersão em um tanque de água.
esse procedimento poderia ser naturalmente adotado pela igreja cristã, o que nós acreditamos que foi. A efusão e não a aspersão foi a primeira forma de batismo que diferia da imersão. Era permitida em caso de doença. Então, o primeiro método e o método que nós cremos que é a forma coerente para o batismo, a correta, é o por imersão. E a primeira forma de batismo que diferia, era distinta, era diferente da imersão que apareceu, foi a da efusão, que é a água na cabeça molhando toda a pessoa. E isso era permitido quando uma pessoa estava doente, não podia mergulhar totalmente a pessoa num batistério, num rio. Cipriano foi o primeiro a aprovar a aspersão em 248, 258 depois de Cristo, então no terceiro século só. Até mesmo os que não defendem a imersão reconhecem que essa era a prática universal da Igreja Apostólica. Vocês podem ver nas institutas do próprio João Calvino, que dá origem à Igreja Presbiteriana, que não é imersionista, mas adota o método de aspersão, a Calvino falando sobre isso. Então, só para a gente frisar algumas coisas aí, para nós terminarmos, o batismo não salva, mas o salvo deve ser batizado, diferente do que a Igreja Católica fala. Então, a gente acredita que o batismo não traz salvação, mas quem é salvo deve cumprir essa ordenança, deve ser batizado, a não ser que não possa, como o ladrão na cruz, como outras pessoas que creram em Jesus, mas não conseguiram ser batizados por uma questão de força maior. Qual a idade adequada ao batismo? A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia ela só coloca que a pessoa ela deve atingir uma idade suficiente para fazer uma profissão de fé digna de crédito. A pessoa realmente entender, compreender a mensagem do Evangelho. Pode ser uma criança com 10 anos, com 12, com 15, com 20, um jovem, um adulto, enfim, não pode ser um bebezinho que ainda não entende a mensagem do Evangelho, ok? Por isso nós não batizamos crianças também por isso, né? Primeiro, entendimento, crer e ser batizado, tá ok? Essa é a nossa aula, Deus abençoe vocês. Na próxima aula vamos falar sobre a outra ordenança, a ceia do Senhor. Se aprofunde nesses estudos, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Quem sabe a gente consiga interagir um pouquinho, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço.